Antes de começar o módulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante. São as crenças que nós desenvolvemos. Sim, crenças. E eu não estou falando aqui de crença religiosa apenas. Estou falando daquilo que nós acreditamos. O que você acredita? Quais são as suas crenças mais profundas, aquilo que dirige a sua maneira de ser, de agir e de pensar? Por exemplo, se nós pensarmos, as nossas ações, os nossos comportamentos são ditados por aquilo que realmente nós acreditamos. Se você acredita em coisas positivas, isso vai influenciar as suas decisões e a maneira como você age. Inclusive a maneira como você age com as pessoas com as quais você lida no seu dia a dia, seja sua família, seus filhos, os seus colaboradores. Se, de outra forma, você possui crenças limitantes ou crenças negativas, essas crenças também vão influenciar a maneira como você pensa e age em relação às pessoas. Imagina um líder que tenha uma crença limitante em relação às pessoas. Imagina que esse líder acredita que as pessoas são preguiçosas por natureza. Consegue imaginar como ele vai tratar, como ele vai lidar com seus colaboradores? Eu acho que você já conseguiu perceber o poder da crença na vida das pessoas. Imagina um pai, uma mãe que desenvolve uma crença devido à maneira como ele foi criado, né? Devido à maneira como os próprios pais o trataram. Ele desenvolve de repente uma crença de que ele sempre cresceu ouvindo dos pais que ele era incapaz de aprender, incapaz de ter sucesso, incapaz de desenvolver qualquer coisa que desse certo. E ele começa, de repente, meio que inconscientemente, por conta da crença que ele possui, ele começa a repetir essas coisas para o filho dele desde criança. Aquele menino: você não faz nada certo, você não consegue aprender, você é um incapaz, você está repetindo o ano escolar, você não consegue aprender. Ou pior, o seu irmão faz isso e você não consegue fazer. E novamente a história, o ciclo começa a se repetir. Veja o poder da crença na vida das pessoas, no âmbito familiar, no âmbito empresarial, no âmbito dos relacionamentos. Uma pessoa, uma mulher que, por N motivos, e já eu vou falar um pouquinho sobre isso, de repente ela desenvolve uma crença e diz: homem nenhum é confiável. Eu conheço muitas mulheres que dizem isso, que já me falaram isso. Não me falaram isso para mim, mas em um ambiente que a gente estava tratando profissionalmente, elas relataram essa crença: homem nenhum é confiável. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás e as pessoas desenvolvem essa crença de que as pessoas não são confiáveis. Isso afeta a maneira como elas pensam, agem e reagem. E aí, de um determinado ponto para frente, as pessoas não conseguem mais ter sucesso ou ter relacionamentos saudáveis, porque aquela crença limitante passa a determinar a maneira como elas agem em relação aos relacionamentos. Isso acontece no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito familiar. Então, as crenças que nós temos, elas influenciam diretamente, de uma maneira muito poderosa, a maneira como nós
desenvolvemos, nós lidamos, nós agimos e reagimos no nosso dia a dia. E daí você me pergunta, William, mas como é que essas crenças se formam? De onde elas vieram? Como isso acontece? Como se livrar disso? Primeiramente, eu vou te falar como elas se formam. Num outro momento, nós vamos falar um pouquinho como a gente pode se livrar, como a gente pode superar essas crenças limitantes. Bom seria se todos nós tivéssemos apenas crenças positivas. Eu vou conseguir, eu posso, eu sou um sucesso, eu acredito em mim mesmo. Bom seria se você acordasse todos os dias de manhã, se olhasse no espelho e dissesse: bom dia, William, hoje é um excelente dia, hoje vai ser maravilhoso. Hoje eu te desejo um dia abençoado, um dia de coisas boas, você vai ter muito sucesso no seu trabalho, você vai ter muito sucesso com a sua equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe de sucesso, uma equipe de gente trabalhadora, uma equipe de gente de muita competência, e que você realmente acreditasse nas suas palavras, e que você realmente tivesse a crença na sua equipe. Isso seria maravilhoso. Seria maravilhoso se nós tivéssemos apenas crenças positivas. De onde vieram as crenças, sobretudo as limitantes? Acontece o seguinte: algum dia, num determinado contexto, acontece algo. E o nosso cérebro tem a estranha mania de registrar experiências negativas. A estranha mania de registrar essas experiências negativas muito mais do que as experiências felizes, agradáveis. E registra todo o contexto em que essa experiência aconteceu. Num outro determinado momento, em outro dia, acontece algo similar àquela primeira experiência. Veja bem, um fato já havia acontecido, num outro determinado ponto, num outro determinado momento, acontece algo similar à primeira experiência. Seu cérebro vai fazer o quê? Opa, eu tenho que fazer algo para me proteger, porque está acontecendo novamente. Ou, olha só, as condições são similares, e aí seu cérebro já começa a pensar: todas as vezes que essa configuração acontecer, esse algo negativo vai se repetir. E aí a crença começa a se formar. E você começa a criar justificativas, o cérebro começa a criar então justificativa para você perceber, não só em você, mas também nas outras pessoas que tiveram algum tipo de experiência negativa parecida com a sua, as mesmas condições para reforçar ainda mais a sua crença. E aí surgem os medos, medo de elevador, medo de escuro. Aí surge a questão de passar por debaixo de uma escada, passar por debaixo da escada na sexta-feira 13. Pessoas que têm superstições em relação à sexta-feira 13. Pessoas que sequer saem de casa, ou se sair de casa numa sexta-feira 13 e cruzar com um gato preto, dizem que se esse gato cruzar na sua frente para o lado esquerdo, às vezes as pessoas até voltam para casa, não prosseguem o caminho. Gente, o que aconteceu em determinado momento, naquele primeiro fato que aconteceu, foi um resultado. Não quer dizer necessariamente que vai acontecer de novo, e se acontecer foi outro resultado. Mas o nosso cérebro tende a registrar como crenças. As crenças surgem a partir daí, e você começa a criar mecanismos para se defender. Assim as crenças surgem e elas vão se consolidando. E uma vez consolidada, você passa a buscar mecanismos para justificar a sua maneira de agir.
E aí você enxerga, você lida uma vez com um colaborador, de repente, que tem má vontade, que te respondeu, um colaborador que não foi indisciplinado. E aí eu preciso agir de forma mais ríspida, de forma mais rigorosa com esse colaborador, porque você já rotula, ele é preguiçoso. Em outro momento, em uma outra empresa, em uma outra circunstância, de repente com uma outra equipe, você se depara com o mesmo perfil. O que você vai fazer? Já sei, eu preciso agir da mesma maneira, senão... E aí você conversa com outro colega seu que é líder, que na equipe dele também tem um perfil parecido. Você começa a buscar referências, você começa a buscar respaldo para a sua maneira de agir e daqui a pouco você começa a pensar: as pessoas realmente são preguiçosas, as pessoas realmente... Você passa a acreditar que as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm aptidão, as pessoas não querem saber de compromissos, as pessoas não querem saber de responsabilidades. E de repente você pode até falar assim: William, mas isso não é uma crença, isso é uma verdade. Quando você diz assim, isso é uma verdade, você acredita que isso é verdade. E agora, para terminar este vídeo, antes de começarmos o segundo módulo, eu quero te desafiar. Você vai pegar uma folha branca como esta e vai dividir ao meio, né? Você vai dividir aqui ao meio e vai listar, né? Do lado esquerdo, você vai colocar as suas crenças limitantes. E do lado direito, as suas crenças positivas. Do lado esquerdo, todas as suas crenças, aquilo que você acredita que esteja te limitando, coisas que você acredita que de repente não façam bem. E do lado direito, as suas crenças que sejam positivas. William, quando eu era criança eu aprendi que eu não podia tomar leite, comer manga. Existem pessoas que passam a vida inteira acreditando nisso. Por quê? É uma crença. Eu espero que você faça esse exercício e que você faça esse exercício de uma maneira bastante consciente. Eu não tenho nenhuma crença limitante. Eu não tenho não tenho nenhuma crença positiva. Será? Quando você diz que não tem nenhuma crença, quando você diz que está tudo bem, isso já é uma crença. Então eu quero que você analise, pense direitinho, faça um exercício de introspecção e que você liste aí 5, 10, o quanto fizer sentido para você. Mas essa primeira parte do nosso curso é uma parte de autoconhecimento. Você precisa se conhecer muito bem para depois você começar a lidar de maneira efetiva, de maneira muito eficaz com as pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo, quando então nós começaremos a falar sobre as técnicas de coaching que você usará consigo mesmo e que estará apto a utilizar com a sua equipe. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado e até breve.